São 7h23. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan, no nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Hoje estamos recebendo aqui a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Mato Grosso, Cristina Reis. Bom dia, Cristina. Tudo bem, querida? Bom dia. Tudo bem, Paulo. Tudo saúde em dia? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. O nosso objetivo hoje aqui, vamos falar aqui sobre mudança na legislação, uma resolução que atualizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças, que entrou em vigor na terça-feira, dia 1º, né? Então, desde o dia 1º tem algumas normas aí. O que trouxe essa nova resolução, Cristina? Então, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos a respeito dessa nova norma, que se trata da RDC 786, publicada pela Anvisa e que entrou em vigor a partir do dia 1º de agosto. Essa norma ela veio para regulamentar a atividade de execução de exames de análises clínicas e indicar quais os locais onde podem ser feitos os procedimentos. Esses procedimentos e esses locais, eles foram classificados de acordo assim, com a sua complexidade e com uma autonomia que cada local tem para poder realizar essas análises. Então, principalmente no que tange às drogarias, regulamentou a execução dos testes chamados testes rápidos. Esses testes rápidos, é importante que fique claro que eles não são testes que vão permitir fazer o diagnóstico de alguma doença, mas eles são testes classificados como testes de triagem. Uma vez estando alterados, é necessário que esse paciente procure um serviço médico, procure um atendimento especializado para receber a atenção adequada e fazer o diagnóstico da sua patologia. Um exemplo acho que é o mais utilizado é o seguinte: teste de Covid. Eu quero saber se eu estou com Covid. Até eu ir procurar, vou usar o aparelho público, etc e tal, enfrentar bastante fila, porque lá sempre tem muito. Vou aqui na farmácia, que pode fazer, faço o teste e se eu estiver com Covid, aí eu busco tratamento. Exato. É isso. Exato. Quais, você lembra, é evidente, eu não sei se são muitos, eu acredito que sejam, para fazer de forma didática aqui para os nossos ouvintes, o que foi regulamentado e o que está dentro agora e o que está fora, principalmente. Então, como eu disse, o que está dentro são os testes chamados testes rápidos. O que a gente entende por esses testes rápidos? São aqueles testes que a gente vai fazer na farmácia e que usam o sangue obtido por uma picadinha no dedo, que a gente chama de sangue capilar. Glicemia. Então, por exemplo, a glicemia e outros testes. Pode ser feito também colesterol, pode ser feito algumas sorologias. Tem vários diagnósticos que podem ser, vários exames, né, que podem ser realizados através da punção digital, que a gente chama, que obtém essa gotinha de sangue. Então, aqueles testes que têm metodologia disponível para serem realizados dessa forma, eles podem ser realizados na farmácia. Existe uma grande variedade. Então, testes para sífilis, para dengue, que são os testes rápidos. O teste da glicemia, que eu acho que é um dos mais utilizados, né? E ainda alguns materiais provenientes de orofaringe, de cavidade nasal e de orofaringe. Exemplo, o teste da Covid. O que não se pode, né, fazer e que a RDC ela deixa muito claro? A farmácia ela não tem condições, ela não tem instalações, ela não tem atribuição para ser um laboratório de análises clínicas. Então, lá na farmácia não se pode coletar sangue da veia, né, então fazer a punção venosa, nem punção arterial, que é muito mais específico ainda. Não se pode fazer exames com urina, com fezes, porque esses materiais eles demandam mais manipulação, mais risco biológico e uma maior exigência de capacitação técnica para fazer esses exames, em termos de equipamento, de reagentes, de instalações e outros aspectos. Então, o que a farmácia pode fazer? São esses testes rápidos, que eles dependem apenas de uma leitura visual por cor, né, que se desenvolve no... Quem já fez teste de Covid sabe, né, que aparece aquela linhazinha colorida que indica que você está com a Covid.
Então, são esses testes. Esses, sim, podem ser feitos na farmácia. É que tem muitos que realmente já vem sendo feito há muito Sim. tempo. O nosso ouvinte aqui, o Didi, que acabou de dizer que está lá no trevo do Posto Gil, que está nos ouvindo, ele falou, ele está ouvindo pelo rádio, sim, dizendo que a frequência da rádio já foi acompanhando ele até próximo do Rio Arinos, chegando em Nova Mutum. Ele está dizendo que ouviu a Jovem Pan aqui de Cuiabá, até sintonizando no rádio, o Didi. Quem está em viagem, por exemplo, está com um problema de saúde qualquer. Ele vai parar numa farmácia. Vai parar numa farmácia, não vai, às vezes não sabe onde fica os aparelhos de saúde do município que ele está passando, etc. e tal. Ainda temos esse problema que chega lá, você é da onde? Como se o SUS não fosse único no Brasil inteiro e que você não tivesse que atender todas as pessoas que chegam lá. Não tem essa história, você não mora aqui. Aqui tem muitos negócios, Cuiabá e Várzea Grande tem, que é para não sobrecarregar o aparelho público, mas isso não pode acontecer. Então, a farmácia é o que é buscado. E isso já é uma prática já há algum tempo. Com relação ao que não pode, como é que está sendo a fiscalização, Cristina? Então, existe orientação, né? As farmácias, então vamos explicar por etapas. Para que as farmácias façam os exames, elas precisam ter no seu alvará de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária a autorização para isso, e lá nesse alvará sanitário vem discriminado as atividades que a farmácia desenvolve. Então, aquelas farmácias que fazem exames, elas precisam dispor, algumas já fazem, já tem isso implantado, começou na Covid, né, esse crescimento da oferta desse tipo de serviço, ele se desenvolveu bastante, e a farmácia ela precisa dispor de instalações sanitárias adequadas. Então, não é apenas, eu tenho a minha farmácia, eu vou começar a fazer esses testes. Não, é necessário a alteração do alvará sanitário. Nesse alvará sanitário tem que estar especificado que a farmácia vai prestar esse tipo de serviço, quais serviços ela vai prestar, e ela tem que adequar suas instalações físicas para poder fazer a manipulação desses testes, desses materiais e atender esse paciente. Então, é a questão da sala onde vai ser realizado esse exame. Ela não pode estar junto com a área de atendimento aos pacientes, ela é uma sala reservada. Nessa sala tem que ter pia, tem que ter sabão líquido para as mãos, tem que ter papel toalha, tem que ter descarte adequado de materiais, porque vai se usar pérfuro cortante, né? Uma lanceta, uma agulha. E isso tudo, então, tem que ser observado e a farmácia tem que dispor desse aparato todo, tá certo? E com relação ao preço? Desculpa, pois não, continua. Sim. O Conselho Regional, ele vai verificar o quê? O Conselho, ele vai fiscalizar o exercício profissional. Então, se aquele estabelecimento tem responsável técnico, se o farmacêutico está presente, porque apenas o farmacêutico pode fazer esses exames, é bom que a população se alerte para isso. Não importa se o cara tem 30 anos de balcão. Não, porque não tem a habilitação. A habilitação, ela é técnica e ela é do profissional farmacêutico. Então, existem atividades que são privativas do profissional. Tem que ter exposto em algum local para que as pessoas saibam? O quê? Quem chega, o registro de quem está lá e tal? Ou não precisa? Sim, essa documentação ela tem que ser afixada, visível às pessoas. Quem é a certidão de responsabilidade técnica, o alvará, eles têm que estar visíveis para quem procura esse estabelecimento. Então, a execução desses exames, ela obrigatoriamente, a RDC diz isso, deve ser feita por profissional legalmente habilitado, inscrito no seu conselho profissional, e nesse caso é o farmacêutico, porque se trata do estabelecimento farmacêutico, né? Então, isso garante também para a pessoa, né, para o paciente, que esse exame vai ser feito dentro dos critérios técnicos, vai ser interpretado dentro dos critérios técnicos adequados. E a fiscalização a respeito das condições das instalações, as condições sanitárias, isso fica a cargo da vigilância sanitária. E os preços nesses novos
nesses novos procedimentos? Há algum tipo de tabela? Ou Não. pode ser usado a cara do freguês, dependendo do carro que ele chega, ou não? Não, o preço aí ele é de acordo com o valor que se paga pelos insumos, né? Então aí entram vários fatores, entra o fabricante, né? Não necessariamente se pode dizer que o melhor teste é o mais caro, mas não existe ainda uma regulamentação com relação a preço cobrado. Então não existe uma tabela, né? Ele vai ser cobrado junto com os outros serviços que a farmácia dispõe para o paciente. Vinícius. Então, não, estou bem satisfeito, não tem nenhuma pergunta, Cristina, só te agradecer pela tua presença aqui, né, e parabenizar pela iniciativa, parabéns. Quanto mais puder descentralizar, né, a oferta de serviços, né, que realmente as farmácias acabam sendo quase que UBSs, aí, unidades básicas de saúde, né, na prática. Então, só realmente reforçar os parabéns para vocês. Tá, eu tenho mais um questionamento, não sei se é exatamente uma função do Conselho, ou se ele pode auxiliar, e se isso ainda é prática ou não. Há algum tempo atrás, tinha uma reclamação muito grande da população com relação justamente aos preços. Você tem uma farmácia que tem um preço sobre um produto maior do que outros, é algo aceitável. Você pode escolher o local. Mas tem o probleminha do final de semana, das farmácias de plantão, porque elas fazem rodízio, né? E aí, neste plantão, o preço é de acordo com aquilo que eu falei, com a cara do freguês. Dependendo quem chega, com a cara que chega, se tiver apavorado, então, aí o preço é enorme. Então você tem algumas regras, como ter alguns produtos no balcão com preço. Mas os que estão na prateleira lá dentro, não. Essa prática ainda ocorre, não ocorre, é legal, é algo que é permitido. Como é que o Conselho vê isso? Isso não é uma prática regulamentada, né? Mas o Conselho ele legisla e ele atua no exercício profissional. Entendeu? Sim, não é uma função. A questão exatamente. de preços, de coisas, isso aí fica assim como uma regra de mercado, né? E infelizmente a gente sabe que acabam acontecendo algumas situações que não são tão benéficas para a população. Né? Assim como você vai num hospital também, se você vai durante o dia, o preço da consulta é se você vai à noite, o preço dobra. Final de semana, mais ainda. Então, a gente tem essas questões aí que eu creio que sejam mais de mercado do que... Deixar bem claro aqui, que eu estou perguntando aqui, porque as pessoas têm essa dúvida. E aí vem alguém do Conselho Regional e as pessoas, por que não pergunta tal coisa, etc. E tal. A gente sabe que a função, como você disse, é essa de regulação do mercado na questão do exercício profissional. Isso. A questão do dono da farmácia, de como ele põe os preços dele, que tipo de licitudes ou ilicitudes que ele vai cometer com relação ao comércio de medicamentos, são outras questões que são alheias ao Conselho. Infelizmente ou felizmente para vocês também, seria mais uma atribuição. Essa atribuição acho até que ficaria pesada. Mais uma atribuição, dentre tantas que a gente já tem, né? Mas assim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, se puder, mais um pouquinho. Claro, por favor. Assim, existe uma grande dúvida das pessoas, né? Muitas vêm nos perguntar em relação à coleta de exames em farmácia e o envio para laboratórios. Então, a farmácia ela não se caracteriza como um posto de coleta. Então, isso é vedado, isso é proibido pela RDC, que a farmácia faça esse tipo de atividade. Então, os estabelecimentos, o atendimento, eles são classificados em 3 tipos. O tipo 1, que são as farmácias e consultórios, onde se pode fazer esse tipo de exames que eu disse, né, no início, dos testes rápidos. Os postos de coleta, geralmente associados a alguma clínica, né? Então, você vai numa clínica e aí lá tem os consultórios médicos, eles têm convênio com o laboratório, e o laboratório mantém ali uma sala equipada para fazer a coleta e o processamento inicial desse material e depois o envio para um local onde esse exame realmente vai ser realizado. Então, o posto de coleta ele também não faz exame, ele só coleta e acondiciona o material para encaminhar para o do nível 3, que aí sim são os laboratórios de análises clínicas. Tá? Então,
ficou bem caracterizado na RDC qual é o papel de cada um. Eu acho que ela tem essa importância de regulamentar mesmo a execução desses exames. Eu acho que até você já respondeu. Tem uma pergunta de um farmacêutico que é nosso ouvinte aqui, que é o Valder Rocha. Ele está dizendo que qualquer farmácia poderá oferecer esses testes rápidos? É necessário alguma adequação? Você já falou sobre essa adequação? Sim. Eu vou aproveitar para fazer junto com a pergunta. Mas eu posso repetir para o colega. Mas vou, inclusive, saber o seguinte. Nós sabemos que a realidade da capital e do interior são diferentes, né? E aí, como é que é esse alcance para exigir essas normas técnicas no interior? Como é que vai fazer o conselho? Depende de provocação, como é? As normas, elas são as mesmas para todos os estabelecimentos. Então, respondendo ao colega que perguntou, que eu já disse lá no início, né, é necessário. Ainda ontem nós estivemos na Vigilância Sanitária falando exatamente sobre isso, né, para a gente ter mais informações. E a farmácia, ela precisa adequar o seu alvará sanitário, adequar suas instalações para que ela possa prestar esse tipo de serviço. Por quê? Porque nós também temos o nosso compromisso ético com a saúde da população e de prestar um serviço de melhor qualidade dentro dos parâmetros técnicos e sanitários. Então, não é qualquer farmácia que vai poder prestar esse tipo de serviço. Então, começa daí, né, essa regulamentação. Muito bem, 7h40. Eu queria agradecer aqui a Cristina, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, pelas informações e dizer que passa por quem usa, né, essa fiscalização. Se não houver uma demanda, eu acho que não tem um aparato, nem na vigilância sanitária estadual, nem no próprio Conselho, para correr o estado inteiro e saber disso. Você fazer, e tem a manutenção também, né? Você vai lá, atualiza o seu alvará, faz as condições, mas isso tem que permanecer, né? Sim, claro. Tem que permanecer, quer dizer, se você colocou no alvará, deu uma maquiada e fez, depois abandonou isso tem que ser denunciado, porque senão também, até chegar a fiscalização em todos esses locais, às vezes até não chega nunca. E reforçando a questão da fiscalização, o Conselho ele tem, né, as suas rotas de fiscalização que atingem todas as regiões do estado, talvez não com a frequência que seria desejável, né, mas a gente tem várias questões aí para conseguir fazer isso, mas a fiscalização do Conselho, ela é do exercício profissional. Porém, durante a fiscalização, qualquer irregularidade que seja encontrada, ela é notificada aos órgãos competentes para sanar essas irregularidades. Então, são feitos encaminhamentos à vigilância sanitária, ao Ministério Público, porque foge da área de atuação do Conselho, que é o exercício profissional. Muito bem, muito obrigado, Cristina. Por nada.